acho que estamos todos. Obrigado por participar. Vou repetir novamente, meu nome é Ivan Souza, faço parte do time da IT, da UFIR Informática, e hoje, precisamente, vamos estar vendo esta solução chamada Ecrã. Então, vamos fazer uma breve apresentação, passando por alguns pontos, o que o software tem a oferecer, o que pode nos ajudar, o que podemos melhorar, algum caso de sucesso também. E depois, vamos diretamente a ver um pouco do software, a atividade dele, como funciona na prática. Assim que vamos lá, vou começar a apresentação. Então, a ideia é aumente suas vendas, com a sessão de capacidade de que sobre a Ecransis está mudando o nome para Sisteca, a empresa em si está mudando o nome, ela se chama Ecran System e agora vai se chamar Sisteca. Ela começa a ter esse nome, a regir com esse nome agora desde o dia, desde outubro, não saberia informar exatamente o dia, mas nas redes sociais, tanto o LinkedIn e mais, a gente vai poder ver esse nome mudando ao longo desse mês. Bom, a missão de Sisteca é proteger as organizações em todo o mundo contra ameaças internas, fornecendo soluções inovadoras de gerenciamento de riscos e promovendo parcerias sólidas. A visão da Sisteca é ser a principal fornecedora de soluções de gerenciamento de ameaças internas. Nosso objetivo é proteger as organizações contra violações de dados e outros riscos de segurança causados por pessoas internas mal intencionadas ou negligentes. Sim, então, a gente está vendo que a ideia é proteger qualquer informação que a gente possa, importante, que possa ser ali compartilhada dos nossos usuários e parte dos nossos usuários com pessoas que não fazem parte da nossa empresa, por exemplo, ou conexões que não fazem parte da nossa empresa. Então, temos ali riscos internos muito importante. A ideia é poder bloquear, poder trabalhar esses riscos, reduzir eles a um mínimo e que não aconteça coisas desse tipo. O gerenciamento de riscos internos é do ciclo completo. O Sistema é uma plataforma de gerenciamento de riscos internos do ciclo completo que detém, detecta e interrompe com eficácia as ameaças internas. Tem 3 etapas principais do gerenciamento de ameaças internas de ciclo completo. Então, a ideia é deter, verificar identidades, gerenciar o acesso privilegiado, detectar essa atividade também maliciosa, então monitorar a atividade do usuário, configurar alertas, coletar evidências e obter notificações também, por exemplo, que um usuário está fazendo um movimento X ou que o usuário está digitando uma questão X, então a gente poder ter notificações sobre o mesmo. Na parte de coletar evidências, a gente vai ver um pouco ali como a plataforma ela coleta através de capturas de tela as informações, o movimento do usuário, também podemos ver as teclas que o usuário aciona, então ali a gente vai ter muita evidência para realmente saber que esse usuário está fazendo uma questão de risco, e a interrupção, que é responder a eventos de segurança e investigar incidentes, sim, porque não só a gente vai detectar essas questões de segurança, não só a gente vai ver essa questão, senão que a gente também vai poder responder às mesmas, sim, tomar ações sobre as mesmas. Então, recursos da plataforma Sisteca: gerenciamento de acesso privilegiado, senha, gerenciamento de usuários privilegiados, descoberta de contas, monitoramento da atividade do usuário, como eu estava falando, registrar toda a atividade do usuário nos servidores, nos endpoints, controle de acesso, permite controlar o acesso do usuário e limitar os privilégios. Isso quando o usuário vai se conectar, por exemplo, a um servidor, a gente pode limitar que opções vai ter esse usuário. Também controlar o acesso, por exemplo, utilizar segundo fator, ou aprovação desde o administrador para poder fazer essa conexão. Monitoramento da produtividade, usuário privilegiado e não privilegiado, monitoramento do tempo ocioso e produtivo, painéis de controle.
Tá falando de evidências e falando de as capturas de tela que a gente pode ir tirando, que o software vai tirando. Então, também vamos ter um controle da atividade do usuário, sim? Quanto tempo ele desperdiça, em que páginas ele fica. Vamos ter mais informações sobre o dia a dia do usuário, sim? Alerta e notificação, alerta administradores em tempo real sobre qualquer atividade suspeita, relatórios de conformidade, relatórios para auditorias de conformidade e requisitos regulatórios. Então, a plataforma Sisteca é um PAN, gerenciamento de contas e sessões privilegiadas, gerenciamento de acesso a endpoints, sim, permitir ou não as conexões, gerenciamento de delegação e elevação de privilégios, gerenciamento de segredos, senhas e demais, gerenciamento de acesso privilegiado remoto. Também é um WAM, monitore a atividade do usuário em tempo real, alertas para incidentes de segurança e atividades suspeitas, detecção da atividade suspeita com base em regras. A gente, na plataforma, vai definir as regras, o que a gente quer bloquear, o que a gente quer permitir, como vai trabalhar. Pode ser uma regra para vários usuários, pode ser uma regra para o usuário, isso a gente que define. Então, também, ali, poder separar a questão de, vamos lá, talvez o nível do usuário final, o nível do usuário primário ali tem umas regras, talvez a gerência da nossa empresa tenha outras regras. Então, a gente pode definir diferentes caminhos para cada um. Produtividade, controle de tempo produtivo e ocioso, painéis de produtividade com visão granular, relatórios de produtividade personalizáveis, integração com Power BI. Para quem não sabe, Power BI é uma ferramenta muito forte ali para relatórios, toda a informação, transformar essa informação em dados e Citeca tem essa integridade, então o que eu falava do usuário, quanto o usuário está trabalhando, o que está fazendo o usuário com o seu tempo e mais, a gente pode levar para a plataforma também e ter um análise mais completo. Pontos fortes do produto: monitoramento de SSH, monitoramento de nuvem, modo offline para monitoramento interrompido, detecção e bloqueio de atividades suspeitas com base em regras, trilha de evidências visualmente estruturada e pesquisável, privacidade do usuário protegida com pseudonimização, solução pronta para a empresa, implementação rápida e manutenção fácil e prontidão para conformidade do IT ou TI. Os setores com informações confidenciais usam Sisteca, então serviços financeiros e seguros. A gente tem vários casos de sucesso de bancos, cooperativas e mais. Assistência médica também, que, por exemplo, tem muita informação sobre os pacientes e mais, informações importantes que não podem ser compartilhadas, por exemplo, energia, administração pública, muito importante, governo e forças armadas, nem falar, e telecomunicações. Agora eu quero falar um pouquinho mais do WAM, recursos de monitoramento da atividade do usuário. Obtenha uma visão completa e clara das ações de cada usuário, garantindo que qualquer comportamento suspeito ou mal intencionado seja detectado e tratado em tempo real. Monitore e registre todas as ações do usuário privilegiados que acessam data centers críticos por meio de servidores de saúde. Realize pesquisa nas sessões dos usuários com base em diferentes critérios, incluindo título, nome do aplicativo, URL, pressionamento de tecla, etc. Então, como eu disse, a gente pode pegar muita informação do usuário, sim, pode capturar a tela. Aqui eu vou deixar claro, não são vídeos, senão que são screenshots da tela do usuário. Através das movimentações, a gente pode ali escolher, por exemplo, que tempos, ou se eu quero só controlar um período de tempo e tal, mas a gente vai ter screenshot da atividade do usuário. Aí, como eu digo, não são vídeos por questões de espaço e mais, os vídeos são muito mais pesados, as capturas de tela são muito menos pesadas, então dá para reter mais informação e ocupar menos espaço. E também importante é
por exemplo, para dar um exemplo para vocês, se o usuário está no YouTube, sim? A gente vai ter uma captura de tela do usuário colocando um vídeo X no YouTube. Se o usuário começa a olhar esse vídeo e ele não sai desse vídeo, o próprio sistema se dá conta e para de tomar essa captura de tela. Por quê? Porque a última atividade do usuário foi esse vídeo. Quando a gente parou nesse vídeo e ele não tomou mais capturas de tela, é porque esse usuário não saiu de olhar esse vídeo. Sim? Então, a gente consegue ter um rastro dos tempos também. Vamos colocar que o usuário colocou esse vídeo às 3 da tarde, às 4 da tarde, teve um screenshot novo de uma nova atividade do usuário. Então, a gente sabe que nesse intervalo de tempo, esse usuário não sai desse lugar. Sim? Também as teclas, como eu disse, a movimentação de teclas que o usuário faz, é, código, tudo demais. É importante também esse controle, as URL também que ele fica usando, onde as páginas que ele entra e também o nome dos aplicativos que ele usa e mais. Então a gente vai ter realmente muita informação do usuário e do trabalho que está fazendo o usuário. Então, registro pesquisável de todas as sessões do usuário, análise de atividades dos usuários privilegiados, por meio de registros de vídeo e áudio pesquisáveis indexados com metadados de várias camadas, pesquisar dados com base em nomes de arquivos abertos, comandos inseridos e pressionamento de tecla, entre outros, detecte facilmente qualquer atividade mal intencionada que possa ter passado desapercebida durante o monitoramento em tempo real. O PAM, o acesso privilegiado e gerenciamento de sessões por meio de uma caixa de salto. Acesso seguro ao seu ambiente Active Directory, bem com os pontos de extremidade Linux, Unix e Windows. Acesso seguro basado na web, capacidade de especificar endpoints que podem ser acessados por determinados usuários privilegiados, abordagem just-in-time para uso de secret, suporte para check-in, check-out e senha, serviço de API do Application Creation Block. Então, aqui pouco do esquema como o usuário vai se conectar, o usuário vai fazer a conexão, isso vai para o Grand System, e aqui se a gente dá acesso ou não aos nossos servidores e mais. Gerenciamento de senhas, Password Vault para armazenamento seguro e entrega de segredos, rotação das senhas automatizada e manual para contas de Windows e do AD, gerenciamento de chaves SSH, gerenciamento de senhas para contas compartilhadas de Windows e Linux, gerenciamento de senhas de contas da web, gerenciamento de senhas de força de trabalho da empresa, transferência de arquivos com WinSCP, criptografia de dados de nível militar, e isso é muito importante, dados e conexões, incluindo credenciais de conta privilegiadas e conexões cliente-servidor, são criptografadas com chaves AES-256 e o algoritmo RSA 1024 ou RSA 2048 são criptografias muito elevadas, muito poderosas, então é muito importante ter a nossa informação criptografada contra todo tipo de ataque e acesso que tentem pegar nossas senhas, pegar informação dos nossos equipamentos, das nossas conexões, dos nossos usuários, então é bem importante criptografar nossa informação. Recurso de checkout com senha, verificação automática da senha secreta após um período de tempo especificado, rotação automática da senha depois que um usuário termina de usá-la. Então, o usuário faz a conexão, a gente permite essa conexão, ele coloca a senha, ele entra e e ele sai. Ao sair, automaticamente a senha muda. Então, temos uma senha diferente a cada conexão. Verifique a senha e force qualquer momento para desconectar imediatamente o usuário do segredo e verificação de senha. Monitoramento contínuo de todas as contas privilegiadas. Monitoramento, gravação e auditoria contínuos de todas as sessões de usuários privilegiados. Monitoramento e gravação das sessões offline. Se a conexão de rede cair. Geração de vários relatórios sobre a atividade de usuários privilegiados irregulares. Bom, como a gente falava, relatórios de todo o tipo, tanto do trabalho do usuário como
do tempo do usuário, auditoria completa das sessões do usuário e também, muito importante, o monitoramento e a gravação das sessões offline. Então, se acontecer alguma questão e esse endpoint perde a conexão à internet, a gente não tem que se preocupar porque ainda temos o monitoramento e a gravação das sessões. Casos de uso do PAN da Sistec, monitoramento e auditoria de atividades dos usuários privilegiados, proteção de endpoints críticos e dados confidenciais, provisionamento de acesso granular, garantir a conformidade do IT e contornar as auditorias de segurança cibernética, proteção de funcionários remotos e acesso de terceiros à sua rede, possibilitando uma resposta rápida a incidentes e investigações forenses. Proteger e automatizar o gerenciamento de senhas, ativação de fluxos de trabalho, de solicitação e aprovação de acesso. A produtividade, então, pode se gerar, como a gente vê na imagem, vários relatórios de vários tipos da informação que a gente esteja procurando, as URL, os OSB, do tempo do usuário, das sessões. Então, gerar diferentes tipos de relatórios e exportá-los em um formato protegido para análise posterior, auditorias mais fáceis e menos demoradas, reduzindo o esforço exigido dos auditores internos e externos, identifique tendências e padrões nas atividades dos usuários, ajudando a identificar possíveis riscos da segurança antes que ela aumente. Então, a gente vai ter, por exemplo, as páginas que o usuário mais usa, os aplicativos, os sites que os usuários mais visitam. Então, por isso é que fala de padrões para identificar riscos. Talvez os usuários, a gente veja que a maioria deles entra numa página que pode ser perigosa para a gente, ou compartilham dados na internet que pode ser perigoso para a empresa. Então, toda essa atividade a gente vai ter ali, vamos estar monitorando e vamos ter mais controle sobre essa segurança. A implementação, a gente o que vai ver é o Ecran System Application Server, sim. Então, a gente colocou ele, por exemplo, no nosso caso, numa máquina virtual, e temos os desktops, os servers, os terminais, Linux, toda a conexão vai ser através do server. Então, a gente vai gerenciar, criar essa rotação de senhas, os relatórios e demais nessa implementação. Ou o SaaS do Sisteca, que já estamos falando de nuvem, que está diretamente na Amazon. Então, podemos utilizar a AWS, a infraestrutura da Amazon, no caso, para trabalhar diretamente. Então, temos esses dois tipos de implementação, seja na nuvem ou seja diretamente um servidor implementado pela gente, sim, um sistema local. Vamos a um caso de sucesso. Casos de sucesso, a gente queria contar um pouco do Seca Bank, sim. Seca Bank aprimora a proteção de contas SWIFT e dados confidenciais com o Sisteca. O Seca Bank, proteção de conta, o desafio que eles tinham, ou a questão que eles queriam trabalhar, por exemplo, era garantir o alto nível de proteção de dados financeiros, sim, como a gente via no começo ali, bancos e cooperativas financeiras fazem parte de casos da Sisteca, e no caso, a proteção desses dados financeiros, das contas e mais, imaginem que é muito importante, e muitos usuários internamente têm acesso a esses dados, que trabalham nesse lugar, que podem um dia não trabalhar mais, ou pode rodar. Sim, então, reduzir qualquer ataque interno que venha, proteger a nossa informação, saber quem está se conectando, o que está fazendo. Então, era garantir essa proteção. Bom, claramente reduzir os riscos, detectar credenciais comprometidas, ou seja, as minhas credenciais para acessar, ver se alguma delas estava espalhada na internet, ou tinha sido comprometida, ou tinha sido compartilhada, e atender os requisitos do SWIFT SCP,
o setor bancário, localização em Espanha e o mercado em toda a Europa e Ásia. A solução, então, rastrear todos os logins com a gente em um servidor, registro de todas as tentativas de login, o algoritmo de reconhecimento óptico de caráter Sisteca e registra atividades dos usuários, encaminha os registros para o sistema SIEM do cliente para análise posterior. O resultado, a conformidade com os requisitos, a transparência das atividades dos usuários no ambiente e a capacidade de prevenir e detectar também ataques no ambiente Swift nos estágios iniciais. Então, também muito importante, porque são questões que não avançam. Quando elas começam, a gente já pode cortar, já pode prevenir, já pode atuar sobre essa questão. Então, não avança dentro da nossa estrutura e conseguimos manter a nossa segurança interna. Então, agora eu vou deixar de compartilhar minha tela e compartilhar diretamente desde a solução. Me dê um segundinho para me organizar. Então, então, a gente aqui tem ativo, sim, estamos num ambiente demo, então, tem algumas limitações que a gente está começando a trabalhar e mais, mas vamos passar pelas opções de forma geral para conhecer um pouco, para conhecer um pouco a solução ali, tudo que a gente falou na prática, assim que vamos passar por forma geral nas opções. Aqui vamos ter, na primeira opção, os resultados de monitoramento. Aqui tem o equipamento, sim, que nesse caso é o equipamento que a gente está vendo, essa máquina virtual. Eu tenho aqui, deixa eu ver, a atividade, isso que eu falava no começo, de ter ali toda a atividade do usuário, o que ele fez, a conexão, sim, então a gente pode ir passando, cada parte que o usuário foi fazendo, o nome, se era uma URL, a URL. Olha aqui também o clipboard, a gente pode filtrar essa informação, a gente pode bloquear o usuário, podemos dar zoom, tela completa, pausar. Então, aqui um dos registros da atividade do usuário. Sim, a gente pode fazer uma exportação forense, capturar a tela, a URL neutral, mostrar, se tinha mais de uma tela, mostrar as outras telas. Então, também bem bacana, bem legal essa opção. Sim, esses são os resultados de monitoramento. Temos informes, como a gente via, a gente pode criar informes de tudo. Sim, então, posso criar última hora, últimos dias, em diferentes formatos. Sim, posso programar meus informes também. Fazer uma programação deles, quando eu quero que eles sejam feitos automaticamente e eu não ter que gerar eles manualmente. E aqui vou ter todos os meus informes que foram criados. O tabuleiro de mando, onde eu vou ter toda a questão de os usuários, da atividade, posso copiar, posso cambiar, trocar os settings também para ver num tempo determinado. Aqui, por exemplo, os sites que eles mais utilizam, as aplicações mais utilizadas, a produtividade também, a atividade foi alta, foi normal, não teve atividade. Então, toda essa informação eu vou ter, é tudo customizável também. Eu posso escolher os tempos e colocar mais questões aqui na tela ou tirar também, sim, se eu não quero alguma dessas informações. E no monitoreio de saúde, já do nosso sistema, sim, a gente poder ver se tem algum cliente sem conexão, a lista de tarefas e o estado do sistema também, consumo de CPU, de memória e mais. Então, aqui na primeira opção, gestão de clientes. Aqui a gente vai gerenciar o nosso cliente, que seja esse equipamento. Sim, a gente seleciona o equipamento e aqui vamos poder fazer diferentes opções,
para falar algumas, por exemplo, as propriedades do usuário, sim, a gravação das atividades, posso desativar a gravação sem conexão, deter a tela depois de um evento inativo, ou seja, o que eu explicava na apresentação. É, por exemplo, também a atividade das portas USB do usuário, se tem alguma conexão ou não, só a tela ativa, ou a gravação de todas as telas, sim. Monitoreio também de porta-papéis, ou seja, o que ele copia e o que ele cola. É, também a questão ali de detectar eventos inativos do sistema, ativar a criação de arquivos de registro, monitoramento das páginas, das URL. Posso fazer um filtrado de aplicações também, tanto para detectar informação sobre essa aplicação e sobre a atividade nessa aplicação, ou não habilitar para uma aplicação, filtro de usuários, de hora de monitoramento, talvez, por exemplo, não fazer no período que não seja de trabalho, ou num dia que não seja de trabalho, para dar um exemplo. Opções de autenticação também, sim, se eu quero dois fatores, é, se o usuário, quando ele vai se conectar, se eu quero ter alguma mensagem para ele, sim, a supervisação das pulsações das teclas, quando ele aperta as teclas, que teclas ele está apertando, poder saber como ele está usando o seu teclado, o que ele está utilizando. Posso colocar palavras-chave, por exemplo, sim. Sabemos que no mundo da IT tem palavras importantes que talvez a gente queira ter uma notificação ou saber quando o usuário está apertando essa tecla. E aqui algumas opções adicionais, por exemplo, o aceleramento de captura de tela, o tempo, sim, e mais. Na gestão de usuários, eu posso adicionar um novo usuário, mas aqui vai ter todos os tipos de usuário. Eu tenho um administrador, administradores, supervisores, sou usuários do PAN, sou de contas de aplicação, então posso ter diferentes roles ou diferentes usuários entrando na plataforma e aí escolher qual vai ser a atividade dentro da plataforma desse usuário, sim. O administrador, por exemplo, vai ter todas as opções, mas talvez eu quero uma pessoa que entre só para aceitar ou gerenciar ali as conexões remotas, ou quero um supervisor para ver os resultados dos usuários, de trabalho, URL, mais as informações que a gente viu. Então, tem diferentes níveis ali que a gente pode trabalhar. A gestão de acesso, sim, aqui estariam todas as solicitações que a gente tem de conexão. Podemos setear também a autenticação de dois fatores e o controle de acesso a pontos terminais. Então, a endpoints, se eu adicionar aqui eu vou escolher a chave, por exemplo, endpoint local, sim, o tipo de usuário, o nome do computador, o início de sessão do usuário, Windows, os usuários que podem aprovar, porque talvez eu só quero que os administradores aprovem essa questão e os PAM users ou outros administradores não possam, só um deles. Então eu posso escolher quem vai aceitar essas conexões, sim, e os tipos de restrição que esse usuário vai ter nessa conexão. Gestão de alertas, sim, eu posso, aqui tem algumas que eu posso eliminar ou editar, eu posso colocar uma também ao meu gosto, com um nome, uma descrição, o risco dela, se é alto, crítico, normal. Aí eu vou utilizar regras, por exemplo, uma aplicação, um título, um nome do usuário, um comando, um parâmetro, é igual, como, não é igual, é idêntico. Então ali é um if e when, por exemplo, sim, das ações que eu vou querer utilizar nessas regras, os clientes que vão trabalhar com essa, ou seja, os samples que vão ter essa regra funcionando para eles. E aqui eu vou configurar as notificações que eu vou receber dessa atividade.
um monitoreio de USB, que eu posso adicionar aqui, sim, também com prioridades da regra, por exemplo, vou habilitar essa regra, colocar um nome, colocar demo, posso colocar um nível de risco, vou dar o seguinte, aqui eu vou configurar as condições da regra, sim, os dispositivos que eu vou escolher que vão se supervisar, eh, por exemplo, dispositivos de vídeo, de áudio, monitoradores de rede, impressoras. Sim, aí eu vou escolher. Posso colocar uma exceção. Vou dar a seguinte. As ações que eu vou colocar, receber uma notificação, se tem uma conexão desse tipo, posso bloquear diretamente e colocar uma mensagem para o usuário sobre esse bloqueio e depois eu vou assinar as pessoas que vão trabalhar com essa regra. E por último, temos o registro de auditoria, onde tudo que acontecer dentro da plataforma, quem aceitou quem criou uma regra, quem permitiu uma conexão, tudo que acontece vai ter um registro e a gente pode exportar toda essa informação. Então, de forma geral, a gente viu o produto também. Vou deixar de compartilhar minha tela. Sim. E deixe-me compartilhar novamente. Então, nesse momento, a gente é o tempo de para perguntas e respostas, o tempo de perguntas e respostas. Então, fique à vontade de qualquer dúvida, qualquer pergunta, compartilhe com a gente. Então, vamos dar um tempo para as mesmas. Bom, vejo que não temos perguntas, então vou passar à seguinte questão. Antes que nada, antes de finalizar, agradeço a confiança da Cisteca da gente e, obviamente, a Ofina Informática por organizar por esse espaço e demais. Então, também quero compartilhar nossos canais de comunicação. Sim, aqui, a continuação. Então, nossos contatos na Ofina Informática, onde pode achar mais informação, onde pode nos escrever, ventas@ofinainformatica.com. Qualquer dúvida, pergunta, questão que surgir, qualquer informação, estamos muito felizes de poder ajudá-los. Então, ventas@ofinainformatica.com, podem nos escrever a qualquer momento. Também nosso site é ofinainformatica.com, Ecrã, onde vão ter mais informação sobre esse software, sobre o que ele faz, a informação como a gente viu nessa apresentação, assim como também de outras soluções que a gente trabalha aqui na Alfira Informática. Também nosso canal do YouTube, Alfira Informática, onde vai ter essa apresentação e outras apresentações de outros softwares, e também nosso Facebook Alfira Informática, onde a gente sempre está compartilhando novidades de software, se comunicando diretamente com vocês. Então,
Dito isso, vou deixar de compartilhar minha tela e me resta agradecer vocês por fazer parte desse webinar. Muito obrigado por estar com a gente aqui e que tenham um ótimo final de tarde. Até a próxima.